Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui do YouTube. A todos vocês que ontem estiveram comigo em Porto Alegre, um abraço já saudoso. Foi muito gostoso ter essa oportunidade de estar com vocês ontem. E foi bacana também, meio que em cima da hora, a gente ter conseguido fazer a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Eu nunca tinha feito uma transmissão ao vivo pelo celular no YouTube. E acho que dentro, né, do fato de ser uma experiência nova, considerando o fato de ser uma experiência nova, eu acho que tudo saiu bem e foi uma oportunidade de fazer com que várias pessoas que têm me pedido para visitar a sua cidade, para poder assistir uma palestra, poderem, mesmo que virtualmente, participar desse encontro de ontem. Claro que quem me conhece sabe que eu gosto dessa proximidade física, do olhar, do aperto de mão, do abraço, mas enquanto a gente ainda não tem essa possibilidade, eu acho que a gente ter esse encontro virtual ontem, a possibilidade de todos participarmos desse bate-papo, seja presencialmente ou virtualmente, foi muito especial. Bem, muitas pessoas têm me pedido para me posicionar em relação a essa questão da lei do abuso de autoridade, que foi aprovada, né, no Congresso e está agora na mesa do presidente para ser ou sancionada ou vetada. E antes de entrar nesse assunto, né, eu volto a uma questão que eu já comentei várias vezes, meus alunos sabem que eu falo muito sobre isso no meu curso de Economia Comportamental, que é uma postura que eu tenho na vida hoje em dia de não ter que ter opinião formada sobre tudo e muito menos sobre assuntos importantes que muitas vezes acabam sendo colocados na mesa de uma forma muito simplista e simplória, fazendo com que as pessoas acabem tendo que se posicionar com sim ou não, com sou a favor ou sou contra, com é bom ou é ruim, e fazendo com que boas oportunidades de discussão sejam perdidas nesse abismo que existe entre um sim e um não, né? Nesse oceano de possibilidades que existem nessas discussões que acabam se tornando extremamente rasas e jogadas para a plateia, né? Então essa é mais uma dessas discussões em que a opinião pública acaba interferindo muito no processo de elaboração e de formação de julgamento das pessoas que têm a caneta da mão para decidir. E eu posso me dar o privilégio de me afastar um pouco dessa necessidade de responder à opinião pública por ter essa minha independência, né? E essa independência que eu não coloco aqui como algo que é maior ou melhor do que as pessoas que têm a caneta da mão e muitas vezes, apesar de terem sim um alto grau de independência, tem também seus vínculos, tem suas limitações, tem as suas necessidades de dar satisfação ao seu partido, aos seus eleitores, aos seus seguidores, etc. E isso não é nenhum desmérito, nem nada que os torne menor, é só um fardo do cargo, né? Mas tendo essa possibilidade de olhar de longe e não tendo a necessidade de ter que dar um sim ou não, ou um voto sobre a questão, eu achei interessante vir até vocês e falar um pouco sobre o tema, né? Eu vejo vários políticos que eu admiro bastante, que são pessoas que hoje eu já considero amigas, que têm se posicionado no sentido de pedir que o presidente vete essa lei do abuso de autoridade, e o argumento é o argumento que essa lei de abuso de autoridade prejudicaria
o combate à corrupção que tem sido feito no Brasil. E é um bom ponto, é um bom argumento, é um ponto que eu respeito e eu acho que realmente a gente deve ter essa preocupação, que essa preocupação de saber se essa lei da de abuso da autoridade que foi aprovada realmente prejudica e o quanto prejudica essa questão do combate à corrupção tão necessária no Brasil. Vocês sabem que eu costumo falar que a corrupção não é o maior problema do país, né? A desigualdade é o maior problema do país, mas imediatamente eu sempre falo que isso não quer dizer que a corrupção não deva ser combatida com todo o empenho, com toda a nossa capacidade, porque é algo absolutamente condenável, lastimável e que atrapalha um dos maiores motores que a gente tem de desenvolvimento, que é a questão do exemplo, né? Mas eu tenho lido nos últimos dias pontos importantes e que eu queria colocar aqui não de uma forma conclusiva, mas de uma forma a sofisticar um pouco mais o debate do que essa solução simples de dizer sim ou não veta, a favor ou contra. E muitas vezes é compreensível que a opinião pública esteja mais pendendo para o lado de ser contra essa lei de abuso de autoridade, porque existe uma revolta legítima, natural e fundamentada em relação aos maus políticos, maus empresários e as pessoas que fazem mau uso do cargo e das verbas que passam por eles. E com isso as pessoas têm medo que essa lei acabe refletindo numa ainda maior impunidade no nosso país. Mas tem pontos interessantes, né, que devem ser levados em consideração e que eu queria trazer para os meus amigos políticos e para as pessoas que também assistem aqui o canal e debatem esse tema. E um dos pontos principais que me levou a gravar esse vídeo foi um artigo escrito pelos amigos Frei Davi e pelo Hélio Santos, que falam sobre como essa lei, e aí eu gosto até do termo que eles usam, sem querer, ou seja, claramente não foi essa a intenção, né, quando foi criada essa lei, mas acabaria também, de certa forma, dando uma proteção maior aos negros do país e a outros grupos que sofrem muito com essa questão do abuso de autoridade, como as prostitutas, os homossexuais e vários outros grupos que hoje em dia são claramente prejudicados pelo nosso sistema de justiça, pelas nossas forças policiais, pelos grupos que têm a capacidade de exercer a autoridade ou exercer o poder no seu dia a dia. Então, o Frei Davi termina o artigo dele, um artigo que foi publicado no Globo, ele termina escrevendo o seguinte: está na mesa do presidente Bolsonaro para promulgação, até 5 de setembro, uma das leis que mais beneficiarão o povo negro. O direito penal brasileiro sempre puniu abusivamente mais os negros, pobres e prostitutas do que os brancos, ricos e com vida escondida. Esta é uma das poucas vezes em que, na briga entre os grandes, acabam fazendo uma lei que, sem querer, e eu achei genial isso, ou seja, os brancos ricos, a elite está ali brigando, querendo um se defender, se proteger, etc. Fizeram uma coisa que, sem querer, irá beneficiar largamente a juventude negra, vítima em alto grau do abuso das autoridades em geral e das autoridades policiais em especial. Existem outros posicionamentos, né, a favor da lei e que vêm de lugares importantes da sociedade, como por exemplo o Conselho Federal da OAB, que diz reconhecer o trabalho realizado pelo Congresso Nacional, que trouxe como resultado um projeto equilibrado, que inclui tema importante para a advocacia e para a garantia do direito de defesa do cidadão, que é a criminalização da violação das prerrogativas do advogado. E aí ela fala uma coisa importante no parágrafo seguinte: os grandes avanços obtidos nos últimos tempos no combate à corrupção não serão atingidos pela nova lei
que pune o abuso de autoridade, até pelo fato de que tal análise será feita pelo Ministério Público e julgada por um integrante do próprio Poder Judiciário. Isso é o comunicado oficial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Eu não sou advogado e talvez não tenha me debruçado o suficiente nos detalhes da lei para ter a melhor opinião que eu poderia ter tecnicamente sobre o tema. Voltando a lembrar que esta melhor opinião técnica não é possivelmente tão boa assim pelo fato de eu não ser um advogado. Mas a ideia de gravar o vídeo é só trazer as pessoas para essa discussão. Ou seja, quando a gente manifesta essa opinião legítima, essa vontade legítima de que uma lei como essa não diminua o combate à impunidade, e eu estou do lado de quem também não quer que venha algo novo que dificulte o combate à impunidade, não vamos nos esquecer de temas importantes como esse levantado pelo Frei Davi e pelo Hélio Santos. Não vamos esquecer de ouvir o que dizem nossos irmãos negros, o que dizem as minorias do país que sofrem esse abuso de autoridade também. O que isso quer dizer? Que a gente não tem que ser nem a favor nem contra? Não. Que a gente deve buscar um caminho onde a autoridade possa ser exercida para combater de uma forma dura, enfática e eficaz a corrupção, mas que isso não signifique uma carta branca para as pessoas que há séculos no Brasil sofrem na pele efetivamente uma dor física desse abuso da autoridade, que continuem a sofrer. Talvez uma solução que consiga enxergar esse abuso de autoridade que comete injustiças enormes e enderece esse abuso de autoridade e ao mesmo tempo não abre espaço para que a impunidade seja maior e que aqueles que cometem os seus erros tenham uma defesa a mais, né? Que eles possam postergar ainda mais o seu processo de fugir da letra da lei aqui no país. Então, talvez esse seja um vídeo para trazer mais questionamentos do que respostas. Voltaire já falava isso, que às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Na verdade, Voltaire falava que as perguntas sempre são mais importantes do que as respostas. Mário Quintana, nosso poeta, falava que não existem respostas certas, existem perguntas certas. E eu acho que a pergunta certa a se fazer é como fazer com que as pessoas que efetivamente sofrem esse abuso da autoridade, não as que são ricas, protegidas já por ter dinheiro para pagar grandes advogados e usar o sistema de justiça a seu favor, mas aquelas que simplesmente não têm nada do seu lado e sofrem hoje esse abuso de autoridade na pele, como defendê-las, sem ao mesmo tempo abrir um flanco aí para fazer com que a impunidade no país seja ainda maior. É essa a pergunta, é esse o questionamento e é esse o tema que eu acho que deve ser incluído nesse debate tão importante. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.